Olá, queridos, tudo bem? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de número 8, que essa semana vai falar sobre um assunto chamado ofensa. Como a ofensa ela pode nos distanciar dos propósitos do Senhor para nossas vidas, né? Como a ofensa ela pode bloquear a nossa vida abundante na Terra, né? Então, nós vamos falar sobre isso hoje e eu espero que o Espírito Santo ministre profundamente no coração de vocês, como ministrou no meu, à medida que eu fui lendo, que eu fui preparando essa aula, como está falando comigo nesse momento, tá? Talvez seja um assunto que você já ouviu algumas vezes, mas não tenha dado a devida importância, mas com certeza entender um pouco mais sobre esse assunto vai nos permitir ser curado nesse dia, né? Através dessa palavra e concluindo a nossa conversa sobre esse assunto na segunda-feira no Zoom. Amém? Então abra o seu coração, abra a sua mente e que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração durante essa aula. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Nossa primeira leitura da aula de hoje vai estar lá em Lucas 17:1 e diz assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Quem está falando aqui é Jesus. Eu li aqui, esse é o material da aula, eu vou ler a minha versão da minha Bíblia para vocês verem a diferença, mas está falando sobre a mesma coisa. Então aqui na minha Bíblia diz assim, Lucas 17:1. Jesus disse aos discípulos: Sempre haverá coisas que levem as pessoas a tropeçar, mas ai daquele por meio de quem elas acontecerem. Ok? Então, Jesus ele está alertando os discípulos que nós sempre vamos ter pedras no nosso caminho, sempre vamos ter situações, sempre vão existir pessoas que vão nos levar a tropeçar, que vão nos levar a pecar. Mas ai de quem provocar isso, né? E Jesus com isso ele está querendo nos dizer que é normal, é natural que nós encontremos dificuldades na nossa vida. É normal que aconteçam situações que venham nos ferir, que venham nos magoar, que venham nos realmente nos afligir. Mas ai daquele que provoca isso no seu irmão, né? Ai daquele que faz isso e persevera nisso, em estar causando aflições uns nos outros, né? Lá em Salmo 55, 12, 14, Davi fala assim: Não é o inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos para a multidão à casa de Deus. Olha só, nós estamos vendo aqui o rei Davi falando sobre ele estar aflito, ele estar sendo afligido, né? Ele está passando por um problema com alguém que é seu amigo. E por que ele está falando isso? Por que nós estamos falando isso? Porque nós só somos ofendidos por pessoas com quem nós temos intimidade, não é mesmo? Pessoas que nós não temos intimidade, pessoas que nós não conhecemos direito, no máximo nós podemos ficar assim, né? Perplexos ou surpresos, né? Por a pessoa estar nos ofendendo, tipo, como uma situação que aconteceu, sei lá, no final do ano passado. Uma pessoa próxima de outra pessoa que era muito próxima a mim, há muitos anos atrás, me encontrou na rua e por eu ter ter tido no passado
algum relacionamento com essa outra pessoa, que hoje é marido dela. Isso 10 anos depois. Ela me ofendeu, porque eu passei na mesma calçada que eles. Simples assim, do nada. E eu fiquei assim, perplexa, porque tem 10 anos que eu não falo com aquelas pessoas, tem 10 anos que eu não vejo aquelas pessoas, tem 10 anos que eu não sei nem onde mora, se mora no mesmo lugar, se não mora, que eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com aquelas pessoas, muito menos com aquela mulher que me ofendeu. E eu cheguei em casa, eu lembro que eu falei pra minha mãe, falei, mãe, cruzei na rua por fulano de tal, e a esposa dele me agrediu com palavras assim, deliberadamente, sem nenhum motivo. E eu fiquei, claro que eu fiquei assim, assustada na hora, eu fiquei perplexa, mas tipo, eu não fiquei ferida. Porque essa mulher não me conhece, ela não sabe quem eu sou, ela não me conhece na minha intimidade, ela não conhece o meu coração. Então é apenas uma pessoa de mal com a vida ou insegura com alguma coisa me ofendendo gratuitamente. E só. E pronto. Eu fiquei surpresa, eu fiquei assustada na hora porque eu não esperava aquela reação. Mas eu, de maneira nenhuma, fiquei ofendida. De maneira nenhuma, fiquei magoada ou me senti menosprezada ou me senti sendo aquela pessoa que ela estava ofendendo. De maneira nenhuma. Porque eu não tenho intimidade com ela, eu não conheço ela. Então, pra mim, foi uma lunática que passou e me ofendeu na rua e só. Mas, quando nós falamos de ofensa, nós estamos falando de alguém que nós convivemos. Estamos falando de alguém em que nós talvez até confiamos. Estamos falando de alguém que mora conosco, estamos falando de alguém que é casado conosco, ou é filho, ou alguém que trabalha com a gente, ou os nossos irmãos de fé, com que nós convivemos aí semanalmente, né? E que nós, junto com eles, fazemos parte do corpo de Cristo, né? Então, nós somos ofendidos pelos íntimos, né? Eu gosto muito de Thiago, acompanho muito o trabalho do Thiago Brunet, coach, pastor, um grande líder aí na nossa nação. E ele fala, uma das primeiras vezes que ele deu uma palestra pra gente aqui na igreja de Balneário, uns 3 anos atrás talvez, ele falou, nós somos ofendidos, nós somos machucados pelos íntimos. Um estranho, no máximo, tu vai ficar chocado ali que a pessoa te ofendeu, mas nós somos feridos pelos íntimos. O íntimo é quem nos frustra, o íntimo é quem nos decepciona. O íntimo é que se falar algo para nós que venha nos ofender, vai nos causar uma ferida enorme na nossa vida, né? E os íntimos, eles são a nossa vida todos os dias. São pessoas da nossa família, são pessoas do nosso trabalho, são pessoas irmãos de fé da mesma igreja, né? E isso é normal, e isso vai acontecer, né? E cabe a nós saber como reagir diante dessas situações. Quando nós somos ofendidos, quando nós somos agredidos com palavras, com ofensas que venham nos causar uma ferida, né? Então, nós temos um mau hábito dentro da igreja de achar que os nossos irmãos de fé não podem nos ferir ou não vão nos ferir. E por que não? Por que a gente pensa dessa maneira? O seu irmão de fé, o seu irmão em Cristo, não é diferente do seu irmão lá na sua casa. Ele é um ser humano, ele é uma pessoa, ele tem defeitos, ele tem falhas, ele tem personalidade, e ele vai te ferir tanto quanto ou mais que o seu irmão sanguíneo, que uma pessoa da sua família, né? E nós temos que aprender a lidar com isso. Isso vai acontecer. Se nunca aconteceu com você, vai acontecer. E nós temos que ter sabedoria para lidar com esse tipo de situação, né? Então, as ofensas, elas são como armadilhas.
tem uma palavra, essa palavra que nesse contexto que está aqui na nossa aula de hoje fala de é impossível que não venham escândalos, lá em Lucas 17:1. Essa palavra escândalo, ela vem de uma palavra que fala escandalon, que é parte de uma armadilha na qual a isca é presa. Ou seja, as ofensas, os escândalos, elas são armadilhas que Satanás usa na nossa vida para nos oprimir, para nos impedir de seguir o nosso propósito em Cristo, tanto de forma individual quanto de forma coletiva, com os nossos irmãos, com a nossa família, né? No nosso trabalho, seja onde for. Então a ofensa, ela é uma armadilha de Satanás. E toda vez que nós deixamos uma ofensa nos bloquear, nos barrar, nos ferir, nos magoar, nos frustrar e que nós ficamos com aquilo dentro do nosso coração, que nós permitimos que aquilo barre a nossa vida, cause bloqueio, cause um medo, cause uma tristeza profunda, uma amargura, nós estamos caindo na armadilha de Satanás. Nós estamos nos entregando a ele através dessa armadilha, né? Nós estamos dizendo assim, olha, caí nessa armadilha e não vou sair. Toda vez que a gente não libera um perdão para um irmão, para uma pessoa que te feriu, seja lá de qual meio ela seja, de qual hora da sua vida ela pertença, nós estamos dizendo assim, ei, eu caí na armadilha e eu tô aqui, ó, presinha nela, não vou soltar, porque fulano me feriu, fulano me magoou, fulano me frustrou, fulano fez aquilo outro. Então, toda vez que nós deixamos que uma ofensa nos cause um dano permanente na nossa vida, nós estamos aceitando essa armadilha, nós estamos deixando que essa armadilha nos mantenha ali, presos, né, dentro dela, ali, sendo ferido, sendo imolado, sendo machucado, né, porque quando você está dentro de uma armadilha, quanto mais tempo você permanece ali, mais machucado você fica, porque né, a pressão que aquilo vai fazendo dentro de você, na sua alma, no seu coração, vai te machucando e vai te impedindo de ser feliz, vai te impedindo de viver aquilo que o Senhor tem para sua vida, né? Então, o primeiro ponto é entender que a ofensa é uma armadilha de engano, né? Porque quando nós estamos ofendidos, nós achamos que nós somos as vítimas, nós achamos que nós merecemos um destaque, que nós temos que ser mais cuidados, que nós temos que ser mais amados porque alguém nos feriu. Nós nos colocamos nessa posição, né, de vítimas, né? Paulo, lá em 2 Timóteo 2, 24 e 26, diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade, né? Então aqui o apóstolo Paulo está dando um conselho para Timóteo, em que nós, como servos de Deus, nós temos que ser os pacificadores, nós temos que ser aquele que vai apartar as contendas, apartar as brigas. Nós temos que ser aqueles que, no momento em que uma pessoa está ofendendo a outra, vai intermediar aquele momento, fazer com que essas duas pessoas voltem à sensatez e parem de se ofender, conversem, dialoguem e que no final
haja o perdão, haja a liberação do perdão e haja aqui, ó, uma restauração nessa relação, seja ela de amizade, seja ela de família, seja ela entre irmãos de fé, seja qual for a situação ou o ambiente em que ela está inserida, né? Então fala aqui que nós temos que ter mansidão, sensatez, né? E para que a gente venha lidar com essa situação, para que as pessoas venham se arrepender daquelas ofensas, se arrepender daquela contenda, daquela confusão, daquela situação que elas estão causando ou que elas estão recebendo ali, para que isso não perdure, que isso não saia dali, mas que isso seja resolvido, né? Cessado, que haja perdão, que haja cura ali naquela situação, né? Então, aqueles que se envolvem em discussões ou oposições são atraídos pela isca e caem numa armadilha, tornando-se prisioneiros, passando a fazer a vontade do diabo, né? E é isso que acontece. Eu dei o exemplo ali no começo, que quando a gente cai numa armadilha, a gente aqui a gente não tem esse hábito de caçar, muito essas coisas. Mas a gente vê em filme, vê na televisão as armadilhas que eles fazem para capturar os animais, né? Que eles vão caçar. E são armadilhas que quando captam a presa, quanto mais a presa se mexe, né? E quanto mais tempo ela fica ali, mais ferida ela fica. Porque ela vai se atritando ali naqueles dentes, naqueles garrões que tem ali que ficam pressionando ela, né? Quanto mais aquele animal ficar ali, mais ferido ele vai ficar. Quanto mais tempo ele passar ali, mais machucado ele vai ficar, né? E quando nós caímos numa armadilha de ofensa, numa discussão, numa contenda, sabe? Uma fofoca que causou um mal-estar, quanto mais nós ficamos naquele ambiente de nos sentirmos vítimas ou nos sentirmos ofendidos porque alguém não gostou de algo que eu falei ou que eu fiz, quanto mais tempo magoado nós ficamos, quanto mais tempo guardarmos e retermos esse perdão, mais machucados, mais feridos nós vamos ficar. E nós vamos ficar à mercê do diabo, né? Porque quando nós estamos ali feridos, machucados, né? Quando a gente faz algum machucado na pele, um hematoma, quanto mais a gente toca, quanto mais a gente mexe, ou se é uma ferida aberta, quanto mais a gente cutuca e tira ali aquela casquinha, quanto mais tempo a gente ficar ali mexendo naquilo, mais dói, mais tempo leva para aquilo recuperar, para a pele se regenerar, né? E isso também é na nossa vida, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Quando nós somos ofendidos, e quanto mais tempo nós demorarmos para liberar o perdão, mais tempo Satanás vai ficar trabalhando na nossa vida e nos impedindo de ter uma vida plena, de ter uma vida abundante, de sermos felizes, de construirmos uma vida com Deus abundante aí em todas as áreas da nossa vida, né? E a gente, como servo de Deus, tá mais exposto ainda a isso, porque nós vamos estar mais próximos dos irmãos, servindo a eles. Então nós vamos estar mais propícios de sermos, de recebermos, né, uma ofensa, de estarmos no meio de uma contenda, de uma situação. Porque nós vamos estar ali diariamente ou semanalmente servindo, trabalhando junto com aquelas pessoas ou junto numa equipe de trabalho a favor das outras pessoas ou ali diretamente no contato, servindo as pessoas. Então nós vamos estar na linha de frente, nós vamos estar ali suscetíveis a sermos ofendidos, a estarmos no meio de contendas, a estarmos no meio de situações que não dependem só de nós. E cabe a nós ter uma postura. Ter uma postura de que se nós ofendemos alguém, nós temos que nos colocar no caminho do arrependimento
e consertar aquilo que nós fizemos o quanto antes. Como servos de Deus, nós temos essa obrigação de não, como nós lemos lá no comecinho, lá em Lucas 17:1, ai daquele que fazer o outro tropeçar, né? Nós aqui falando de ofensa, nós não estamos falando só de nós sermos ofendidos, mas de nós ofendermos também. Então, ai de nós que fizermos os outros pecarem, que fizermos os outros ficarem amargurados, rancorosos, por uma atitude nossa, por nós não nos colocarmos nessa posição de um arrependimento genuíno e de irmos consertar aquilo que causou aquela aflição, aquela ofensa no meu irmão ou quem quer que seja. Nós temos essa obrigação como cristãos e mais ainda como servos de Deus, de a partir do momento que identificarmos que nós causamos um dano no nosso irmão, na nossa família, quem quer que seja a pessoa, nós nos arrependermos e nós nos consertarmos com essa pessoa. Não é ficar fazendo fofoca, não é ficar falando pro outro, olha, eu falei tal coisa pra ciclano e ele não gostou, ficou ofendido. E agora não quer falar mais comigo, vê. Achar que você ainda tem razão. Aí é outro engano. Que além da gente ferir alguém, a gente fica no engano de achar que é um absurdo a pessoa ter se ferido. É um absurdo aquela pessoa não estar mais falando com você. É um absurdo aquela pessoa estar machucada porque você falou algo e ela não gostou. Então, essas duas posições, a do ofendido e a do ofensor, são posições em que estamos suscetíveis, né, a cair nessa armadilha do diabo. Tanto no sentido de que eu fui ofendido, fulano fez tal coisa pra mim, agora eu não consigo mais olhar pra cara dele, eu não consigo mais conversar com ele, eu não consigo mais estar no mesmo lugar que ele. Quanto o que vai gerar aqui, uma questão, um isolamento, um distanciamento, um enclausuramento dessa pessoa aqui por conta dessa situação, quanto desse outro lado, que é o lado do ofensor, que é o você não enxergar que você ofendeu alguém e você precisa se consertar com relação a isso. Tipo, você não pode ter ofendido alguém, ter magoado alguém e não se arrepender disso, e não consertar isso, e ficar naquela postura, não, eu não fiz por intenção, eu falei pro bem dele, eu não falei com a intenção de magoar, ela é que tá de mimimi, ela é que tá ofendida, então eu não tenho o que fazer. E muitas vezes a gente se coloca nessa posição. Eu não fiz por querer, eu falei para o bem, eu não falei para o mal, eu não tenho culpa se ela ficou ofendida. E a gente se coloca nessa posição. E aí o que acontece? Aqui nessa posição o orgulho entra no nosso coração. De tal maneira que nos impede de nos arrependermos e nos consertarmos com essa pessoa. E de liberarmos também o perdão para essa pessoa. Porque quando a gente, mesmo às vezes, quando a gente ofende alguém e essa pessoa fica ferida, magoada, nos trata com um desprezo, nos trata de uma forma com indiferença, nós também ficamos magoadinhos, nós também ficamos feridos. E aí nós também queremos tratar ela do mesmo jeito que ela está nos tratando, sendo que quem causou tudo isso foi eu. Mas eu não vou ir lá pedir perdão para ela. Ela que ficou ofendida à toa, né? E a gente fica nessa posição. Então aqui o orgulho entra no nosso coração. A soberba entra no nosso coração, né? E igualmente nós estamos aqui, sendo pedra de tropeço. Nós estamos aqui tanto para nós mesmos, deixando o nosso coração se encher de sentimentos ruins, quanto lá, deixando a pessoa que nós ofendemos sofrendo, achando, não querendo mais frequentar o mesmo lugar, não querendo mais falar, se fechando, se isolando do mundo, porque ela está ofendida com você, né? Então essas duas posições nós temos que cuidar, e como servos mais ainda, gente, porque nós convivemos, como servos nós convivemos mais com uma equipe ali que trabalha de servos na igreja. Nós estamos mais próximos uns dos outros e nós estamos mais suscetíveis a isso, a discordar, porque aqui também a gente não está falando só de ofender, de xingar o outro, mas
ofender de outras maneiras também, como discordar do outro. É normal que nós venhamos discordar, porque nós somos pessoas diferentes, com criações diferentes, com perspectivas diferentes. Então é normal que em alguns momentos a gente discorde. Mas essa discordância, ela não pode permanecer. Ela tem que ser trabalhada. Ela tem que ser conversada. Precisa haver um diálogo entre nós acerca daquilo que está nos incomodando. E não levar isso para casa e deixar gerar no seu coração uma raiz de amargura por conta do seu irmão, por você não ter concordado com ele em algo, né? Então nós temos que tomar esse cuidado, sim, em todas as áreas da nossa vida. Eu trouxe essa perspectiva para dentro da igreja porque muitas vezes acontece isso. Nós às vezes ficamos mais feridos, mais machucados quando o irmão da igreja nos fala algo que é diferente daquilo que nós queríamos ouvir, do que se uma pessoa da nossa família nos ofender. É a mesma coisa. São pessoas iguais, só estão em ambientes diferentes da sua vida. Um mora com você, o outro trabalha com você, o outro congrega na mesma fé e na mesma igreja que você. Mas todos são seres humanos. E de igual maneira como você não fica lá muito tempo burrado com seu irmão que mora com você, logo vocês se resolvem, da mesma forma você tem que ter um coração contrito para perdoar o seu irmão, o seu irmão de fé, a pessoa que trabalha ali naquele ministério com você, que te feriu, que te ofendeu, ou que houve uma discordância entre vocês. De igual maneira, vocês têm que sentar e conversar e resolver essa questão. Não é porque ele é seu irmão de fé ou serve na igreja com você em algum ministério que ele é perfeito, que ele não vai errar, que ele não vai te ofender em algum momento, talvez, sem querer, ou em algum dia que ele não esteja bem, que ele fale algo que não lhe agrade, né? Então nós temos que ter um coração perdoador com relação a ofensas, a discordâncias, a discussões em todas as áreas da nossa vida e com todas as pessoas com que nós convivemos, né? É muito engraçado porque tem gente assim, aqui lá no trabalho ouve horrores, né? No mundo secular, lá no seu trabalho, é pisoteado, é ofendido, é oprimido o tempo todo e fica quietinho e passa batido e ignora pra continuar trabalhando e tal. E aí agora se um irmão de fé te ofende, meu Deus, eu vou embora dessa igreja, eu não venho mais aqui porque eu não quero olhar na cara daquela pessoa. Qual é a diferença? São duas pessoas, uma que trabalha com você e uma que é seu irmão na fé. Por que você tem que ter mais misericórdia com aquele que trabalha com você, porque você vai ver ele todo dia, do que o seu irmão da fé? Qual é a sua balança aí? O seu coração tem que perdoar os dois. O seu coração tem que resolver a situação com essas duas pessoas. Vocês têm que estar em paz com essas duas pessoas, né? Então, é o mesmo peso e a mesma medida aqui. Porque ninguém o seu irmão da fé não é um super-homem, uma super-mulher perfeita, que jamais vai errar, que jamais vai te ofender. Não, é um ser humano, assim como eu e você está sujeito a falhas, né? Então nós temos que ter esse cuidado e não abandonar aí a nossa fé, de repente abandonar aí o nosso ministério, a nossa convivência dentro da casa do Senhor por conta de uma contenda com um irmão. Gente, resolva. Jesus, ele diz, né, ele nos orienta na Santa Ceia que se nós temos uma contenda com algum irmão, que nós nem venhamos a ceiar, mas que nós deixemos o pão e o vinho ali e para que nós possamos ir até o irmão e nos consertar com ele, né? Então isso é sério e nós precisamos prestar atenção nessa questão. O pastor esses dias teve a conferência Água e Fogo e ele falou sobre fofoca e não é uma coisa que o nosso pastor fala muito, ele já falou outras vezes, mas não é um assunto frequente
Mas se ele falou é porque nós estávamos precisando ouvir, né? E a fofoca, ela é uma das principais causadoras das ofensas, né? Porque fulano disse, que ciclano disse, que beltrano disse que eu sou a feia, ou que eu sou assim, ou que eu sou assado, ou que eu não sou uma boa líder, ou que eu não sou uma boa professora, ou que eu não sou uma boa diácona. Eu não sei. Enfim, a fofoca, ela é um dos principais instrumentos nessa armadilha de Satanás contra nós, né? Porque e ela consegue contemplar várias vítimas ali ao mesmo tempo. Porque é um que falou pro outro, que falou pro outro, que falou pro outro e ofendeu o outro. E aí esse que ofendeu o outro vai tirar satisfação, esse que falou pro outro também vai se ofender, todos os envolvidos ali vão se sentir ofendidos, né? Todo mundo vai ficar ferido, magoadinho um com o outro. Ah, é porque eu te confidenciei que tava chateado com uma situação e você falou pra outra pessoa, né? Então todo mundo ali vai ficar ferido, todo mundo vai ficar magoado, e aí ele, olha só, que armadilha que abocanhou tantas vidas uma vez só. Ali, ó, e Satanás vai ficar faceiro, né? Vai ficar feliz porque, assim, de uma vez só ele deu um strike e várias pessoas ali ficaram feridas. Várias pessoas ali, ó, no meio dessa confusão, vão, de repente, parar de frequentar a igreja, de repente vão parar de servir em algum ministério, de repente vão parar de ter amizade com aquela pessoa por conta de uma fofoca, né? Então nós temos que cuidar com o que nós falamos, cuidar com o que nós ouvimos e cuidar com o que nós repassamos, né? Tem um texto aqui que fala assim, que aqueles que se envolvem em discussões e oposições são atraídos pela isca e caem como uma armadilha, tornando-se prisioneiros, passando a fazer a vontade do diabo. Certo? Então, quando nós somos ofendidos, nós podemos pertencer a dois tipos de pessoa. O primeiro grupo de pessoa é aquelas que foram tratadas injustamente, né? Que são aquela pessoa que realmente sofreu a ofensa, né? E acha que aquela ofensa é injusta, que aquilo não é certo, que aquilo que falaram ou que fizeram para ela não é correto, é que ela foi injustiçada. E existe o segundo grupo, que são aquelas que acreditam que foram tratadas injustamente. Então, o primeiro grupo sofreu de fato uma injustiça e o segundo grupo acha que sofreu uma injustiça, né? Então, existe a diferença desses dois grupos, né? E então, as pessoas do segundo grupo que acreditam que sofreram uma injustiça, né? Acreditam de todo o coração que foram injustiçadas. Geralmente elas tiram suas próprias conclusões de informações imprecisas. Olha a fofoca aí, olha. Ou a informação é precisa, mas a conclusão delas é distorcida. Seja qual for o caso, essas pessoas estão sofrendo e a sua compreensão está obscurecida. Elas julgam por suposição, por aparência e pelo que ouviram dizer, né? Então, quando nós fomos ofendidos por alguém, nossa visão ela fica turva. O que é turva? Ela passa a não enxergar com nitidez, ela passa a não enxergar com transparência, ela passa a não enxergar corretamente. E ela começa a ser ofuscada pelas coisas que as pessoas falam, por informações que chegam pela metade, ou por informações que chegam de uma forma distorcida, né? E aí a pessoa começa a ver o ofensor como alguém ruim, como alguém mau, como alguém que é incapaz de fazer algo bom, né? E às vezes quem ofendeu, não ofendeu com a intenção, não ofendeu de propósito, apenas foi um deslize, né? Apenas foi um equívoco, apenas se expressou mal, apenas alterou o tom de voz sem a necessidade, né? Mas aí a fofoca e o diz que me diz que vão levando essa ofensa que era pequena, muitas das vezes,
virando uma bola de neve. E nós começamos a ficar cegos. E nós não enxergamos mais a realidade, que foi apenas que a pessoa lhe ofendeu num momento, de repente, de nervoso, num momento em que ela não parou para pensar o que estava falando. E não porque essa pessoa tem algo contra você, não porque essa pessoa trama contra você, né? Então nós começamos a ver as coisas de uma maneira muito maior do que o que elas realmente são quando nós estamos ofendidos com alguém, né? Então o primeiro ponto a gente falou desse engano, né? E o segundo ponto é a verdadeira situação do coração, né? Então, assim, quando nós somos feridos, quando nós somos machucados, é que nós realmente vamos saber a verdadeira situação do nosso coração. Se o nosso coração realmente ele está em Cristo ou ele está em crise. Porque a maneira com que nós recebemos essas ofensas vai dizer como está, vai ser um raio-x do nosso coração. Vamos ler aqui. Uma forma usada pelo inimigo para manter as pessoas presas à ofensa é mantê-la oculta, encoberta pelo orgulho. Pois o orgulho ele nos impede de admitir a nossa real condição. Ele distorce a nossa visão. Você muda enquanto pensa que está tudo bem. O orgulho endurece o coração e obscurece os olhos do entendimento. Ele nos impede de viver a mudança de coração que tem poder para nos libertar, que seria o arrependimento. Você pode ler sobre isso lá em 2 Timóteo 2, 24 ao 26. Tá? Então, qual é a real situação do nosso coração? O nosso coração ele tá cheio de orgulho e soberba e dizendo assim, não vou perdoar essa pessoa, eu não vou perdoar essa ofensa, eu não vou perdoar essa fofoca, eu não vou perdoar essa situação. Porque foi a pessoa que me ofendeu, ela nem me pediu desculpa, ela nem me pediu perdão, por que é que eu tenho que perdoar, né? Mas onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Eu lembro que logo que eu me converti, que eu conheci a Jesus, que eu entrei na igreja, 2013, ali comecinho de 2013, uma pessoa que era membro da igreja também, me ofendeu profundamente, seriamente. E eu lembro que eu fiquei me sentindo assim, uma pessoa muito pequena. Eu fiquei me sentindo uma pessoa muito sem valor. Eu fiquei me sentindo muito mal. Eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia ver valor em mim por conta da ofensa que essa pessoa me causou, me fez, né? E eu lembro que durou, sei lá, 1 mês, 2, aquele período bem pesado, assim, que eu andava arrastando, assim, as pessoas não viam, mas eu tava com uma cara boa, eu tava sorrindo, tava tudo bem, eu tava ali na igreja sempre, mas por dentro eu estava muito mal. E com certeza Satanás estava me aprisionando naquela armadilha, né? E foi só quando eu deixei o orgulho de lado e que eu rasguei meu coração diante de Deus que eu disse, Senhor, isso que me aconteceu, isso que me fizeram dói muito, doeu muito, machucou muito. Mas hoje eu escolho entregar isso diante de Ti. E hoje eu escolho liberar o perdão para essa pessoa, mesmo que ela não tenha a dignidade de vir até mim e me pedir perdão. Eu escolho liberar o perdão sobre a vida dessa pessoa. Eu escolho abençoar a vida dessa pessoa. Eu escolho desejar toda sorte de bênçãos para a vida dessa pessoa. Mesmo que eu não tenha a liberdade, eu não possa ir até ela e conversar diretamente, mas eu e Senhor, eu coloco a vida dessa pessoa na Tua presença, eu perdoo ela e eu abençoo ela. E eu declaro que todo o mal que ela me fez hoje não me fere mais, hoje não me aprisiona mais, hoje não me pertence mais toda essa dor, hoje não me pertence mais todo esse sofrimento.
E eu lembro que a partir daquele dia eu chorei uma noite, eu chorei a noite inteira. Mas no outro dia eu acordei em paz. E no outro dia eu acordei renovada, disposta e pronta para seguir com os propósitos que o Senhor tinha e tem para minha vida. Mas porque, e até hoje, já se passaram 7 anos, essa pessoa faz muitos anos que eu não vejo, nem sei se frequenta a igreja ainda ou não. Nunca mais vi, tem uns 5 anos que eu nunca mais vi. Mas nunca me procurou para pedir perdão. Nunca me procurou para pedir desculpa. Nunca me mandou uma mensagem para dizer que estava arrependido daquelas coisas que me fez. Porém, eu ter liberado perdão para aquela pessoa me libertou. Eu não sei que tipo de vida que ela tá vivendo hoje, eu não sei se ela tá feliz ou não, eu não sei se ela voltou para Cristo ou não, porque um tempo eu soube que ela estava desviada. Mas eu sei o que ter liberado perdão para aquela ofensa causou na minha vida. E eu sei que eu estou aqui onde eu estou hoje, congregando na Igreja Embaixada aqui em Itapema, servindo no Ministério de Ensino, sendo quem eu sou, quem vocês me conhecem, pela aquela decisão de ter perdoado aquela pessoa que além de ser íntima a mim, era um irmão de fé, congregávamos na mesma igreja. E ele me feriu profundamente. E ter liberado perdão para aquela pessoa me trouxe até aqui. Me permitiu viver aquilo que Deus tinha para minha vida e tem para minha vida. Porque quando eu liberei o perdão para aquela pessoa, eu saí de dentro daquela armadilha que me oprimia, que me dizia que eu era exatamente aquilo que aquela pessoa tinha me feito sentir. Uma pessoa pequena, uma pessoa sem valor, uma pessoa que não valia a pena, que não sabia o que estava fazendo ali, mas Deus, Ele conhece o nosso valor. Né? E quando eu decidi perdoar aquela pessoa, eu saí dessa armadilha opressora e eu pude viver experiências sobrenaturais com Deus, de cura, de restauração, tanto restauração emocional como restauração de chamado, como restauração de sonhos, né? Quanto milagres e maravilhas e testemunhos em todas as áreas da minha vida, né? E se eu tivesse escolhido ficar dentro dessa armadilha, eu jamais estaria aqui hoje. Vocês não me conheceriam, vocês não saberiam quem eu sou, porque provavelmente eu estaria muito longe dos caminhos do Senhor. Provavelmente eu não estaria cumprindo o meu chamado, provavelmente eu não estaria aqui dando aula hoje. Então, qual é a verdadeira situação do seu coração? Você verdadeiramente perdoou aquela ofensa, aquela pessoa que te magoou, que te feriu? Ou você está vivendo aparentemente tudo bem e dentro do seu coração você vive amargurado, triste, oprimido, né? Com rancor, com raiva, ou se sentindo aquilo que aquela ofensa te fez sentir, né? Pequeno, sem valor, né? Em Apocalipse, Jesus fala assim à igreja de Laodiceia, que eles primeiramente se viam ricos, abastados e não tendo necessidade de nada. Mas quando eles foram expostos, né? Quando verdadeiramente eles foram expostos, a condição verdadeira deles era que eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus, né? Então, muitas vezes a gente vive uma vida falsa, né? Fake. A gente parece estar bem, parece estar feliz, acha que tá tudo bem, mas dentro do nosso coração existem milhares de coisas que precisam ser resolvidas. Algumas situações que não foram perdoadas. Alguns perdões que não foram liberados.
E você vive aí dentro dessa armadilha, e nós vivemos dentro de uma armadilha, nos ferindo e nos machucando a todos os dias, mesmo que inconscientemente, né? Muitos estão assim hoje, né? Muitos acham que estão bem, que estão felizes, estão na melhor etapa da sua vida, mas dentro do seu coração existem feridas que impedem de viver a verdadeira vida abundante com Deus, que impedem de viver literalmente os propósitos de Deus para sua vida, né? Em Apocalipse 3,18, Jesus diz assim, sobre a questão do engano, né? De viver de uma forma enganosa, ou de não reconhecer a verdadeira situação que se encontra no nosso coração. Jesus fala assim: de mim compres ouro refinado pelo fogo, né? Por que Jesus usou o fogo aqui, o ouro aqui como exemplo? Porque o ouro, quanto mais puro ele estiver, mais limpo ele estiver, mais maleável ele está, mais macio, mais sensível ele está. Mas quando o ouro ele é misturado com outros materiais que não são tão nobres quanto ele fica duro e rígido, e não é mais possível moldar o ouro quando ele é misturado com outros materiais, né? E assim é o nosso coração. Quando o nosso coração ele está puro, ele está limpo, nós estamos em dia com, com a questão de perdão, com a questão das nossas feridas, liberados perdão, perdoado as pessoas, se perdoado, se permitindo viver com o Senhor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós somos como um ouro puro, sensível, macio, maleáveis, moldáveis pelo Senhor, né? Nós não somos perfeitos, mas nós estamos flexíveis ao moldar do Espírito Santo, atentos para ouvir o Espírito Santo nos direcionando, para ouvir o Senhor falando conosco. Quando nós estamos livres dessas armadilhas, desse engano, dessas ofensas, nós estamos liberados para viver uma vida mais próxima, moldados por Deus. Mas quando nós estamos com o nosso coração cheio de ofensas, de rancor, de ódio, de amargura, nós estamos como essa mistura de ouro com outros materiais, que fica tão rígido e tão duro em que nós não conseguimos mais orar, que nós não conseguimos mais ouvir o direcionamento do Espírito Santo, nós não conseguimos mais nos colocar em adoração genuinamente diante de Deus, porque nós estamos com o nosso coração tão duro, que nós não conseguimos nos permitir viver isso, né? E o primeiro passo para a gente deixar dessa posição de um coração ofendido, de um coração inflexível, de um coração endurecido, para um coração moldável ao Senhor e sensível ao toque do Senhor, refinar o ouro e triturá-lo até que ele vire pó e misturá-lo com substância chamada solvente. Em seguida, a mistura é colocada em um forno e derretida a altas temperaturas. As ligas e impurezas são atraídas pelos solventes e sobem para a superfície. E o ouro, que é o mais pesado, que é o que tem mais valor, permanece no fundo. Então as impurezas ou sujeiras são removidas e assim o ouro é um material mais puro novamente, né? Olha que Deus fala lá em Isaías 48:10: Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, prover-te-ei na fornalha da aflição. E lá em 1 Pedro 1:6-7 diz assim: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória
e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Então, quando nós somos provados e tentados todos os dias, né? E o que nos leva a vencer isso é sermos confirmados pela nossa fé. Quando nós cremos num Deus que nos perdoou, que nos amou primeiro e que perdoa os nossos pecados, mas que diz que eles são perdoados assim como nós perdoamos as ofensas dos nossos irmãos. Quando nós entendemos isso e vivemos isso verdadeiramente, nós somos até tentados e provados, mas nós somos confirmados pela nossa fé em Cristo Jesus. E nós passamos nesses testes que nós vamos passando aí durante a nossa vida, e nós somos aprovados, porque a nossa fé e a nossa vida com Deus, ela nos capacita para passar por essas situações e liberar o perdão, e pedir o perdão quando for necessário, e nos restaurar, e nos refazer, e nos arrepender, né? Então, Deus nos refina com aflições, provações e tribulações. E elas são o calor que separa as impurezas como falta de perdão, disputas, amargura, inveja e tantas outras do caráter de Deus em nossas vidas. Então, o pecado ele se esconde facilmente onde não existe calor das provações e aflições. Em tempos de prosperidade e sucesso, até o homem mau parecerá bondoso e generoso, mas sob o calor das provações, as impurezas sobem à tona. Ontem eu ouvi uma ministração, um pedacinho, um trecho de uma ministração que dizia assim, que quando Jesus chega na nossa vida, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, agora que eu conheci Jesus, que eu fui para a igreja, parece que a minha vida piorou. Mas não, ela não piorou. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele faz uma faxina. Ele limpa, ele entra naqueles cantinhos que nós nem tocamos e que nós nem mexemos. Ele tira os tapetes que embelezam a nossa vida, né? Que estão ali para decorar, mas que por baixo dele há muita craca, há muita sujeira, há muita coisa que precisa ser resolvida, que precisa ser tratada, que precisa ser trabalhada, que precisa ser perdoada, que precisa ser pedido perdão. E Jesus ele faz essa faxina geral, pesada, quando ele chega na nossa vida. Mas ao passar do tempo, nós somos responsáveis por fazer a manutenção. E às vezes essas aflições, essas ofensas que nós passamos na vida são propositais ou são permissivas, né? O Senhor ele permite que nós passemos por essas aflições e por essas tentações, por essas ofensas. Para quê? Para que nós venhamos ser testados e aprovados, para que nós venhamos fazer a manutenção daquela faxina que Jesus fez lá no começo, quando nós conhecemos Ele. Lembra? Onde Ele mudou toda a nossa história, onde Ele colocou todas as coisas no lugar, onde Ele limpou todo o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, foi vivificado. E nós ficamos como que de casa limpa, de roupa nova, que a gente fala muito no encontro isso. Então essas ofensas, essas situações, elas vêm para que nós venhamos fazer a manutenção da nossa limpeza espiritual, nas nossas vidas, na nossa emoção, no nosso caráter, para que nós venhamos não nos acostumar com a sujeira, não nos acostumar com essas coisas, mas que nós venhamos enfrentá-las, limpá-las e retirá-las da nossa vida, para que tudo se faça novo de novo. Amém? Acho que tem mais um texto para ler. Sim. Por último, só para encerrar, depois de nós enxergarmos o engano e nós enxergarmos a verdadeira situação do nosso coração, que muitas vezes parece que está tudo bem, mas não está, nós temos a verdadeira condição. E quem nos mostra a verdadeira condição é o Senhor Jesus. É Ele quem nos mostra quem realmente nós somos, quem verdadeiramente nós somos. Vocês todos já passaram por um encontro com Deus e
E todo mundo, em algum momento do encontro, chega num momento que, olha, meu Deus, eu sou isso. Eu sou isso, eu sou assim, eu sou errado, eu sou mentiroso, eu engano as pessoas, eu sou isso mesmo. E que nós nos damos conta das nossas fraquezas, dos nossos pecados, do nosso mau caráter, né? De tudo aquilo que muitas vezes a gente ofusca, esconde debaixo dos tapetes, debaixo de uma roupa, debaixo de uma pose, de um status, de uma plataforma, né? Mas Jesus, ele vem aqui para trazer a gente para uma posição onde nós vamos ver a nossa verdadeira condição, né? Jesus, ele diz que a nossa capacidade de ver corretamente é outra chave para sermos libertos do engano. Em geral, quando somos ofendidos, nos vemos como vítimas e culpamos aqueles que nos feriram. Justificamos a nossa amargura, a nossa falta de perdão, a nossa ira, a nossa inveja e ressentimento quando elas vêm à tona. Às vezes, nos ressentimos até contra aqueles que nos lembram dos que nos feriram. Por esse motivo, Jesus aconselhou, lá em Apocalipse 3,18, dizendo assim: compres colírios para ungires os olhos, a fim de que vejas. E o que Jesus está querendo fazer com que nós vejamos aqui, né? Ver o que, né? Então, a sua verdadeira condição. Esta é a única maneira de sermos zelosos e nos arrependermos como Jesus ordenou. Você só se arrepende quando para de culpar os outros. Quando culpamos os outros e defendemos a nossa posição, estamos cegos e lutamos para retirar o arqueiro do olho do nosso irmão, mas quando há uma trave no nosso. E a revelação da verdade que nos liberta, né? E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade é que pode nos tirar dessa zona, nessa posição de vítimas e nos colocar na posição de arrependimento e de que nós temos que liberar o perdão sobre aquela ofensa que nós recebemos, para que nós venhamos reconhecer a nossa verdadeira condição em Cristo e sermos curados e sermos sarados, né? E podermos cumprir com o nosso propósito. Amém? A tarefa dessa semana é que vocês, depois de ver essa aula, tenham um tempo de oração, tenham um tempo de reflexão, para que vocês venham sondar o coração de vocês e ver se enxergar se de alguma forma existe uma ofensa aí não perdoada. Existe algo que vocês tenham ofendido alguém e não tenham pedido perdão. Se existe orgulho no seu coração, se existe amargura, rancor no seu coração, se existe aí no seu coração coisas guardadas que têm te impedido de cumprir o teu propósito, de ser quem Deus te chamou para ser nessa terra. Amém? Que vocês possam estar fazendo essa reflexão e na segunda-feira nós conversamos um pouco mais sobre isso. Amém? Que Deus abençoe uma semana de paz, de vitória e de coração contrito na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês e até na segunda.